Paz e graça para todos. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o pastorado. Ontem foi comemorado o Dia do Pastor e nós temos alguns insights para falar para vocês. Nós temos alguns preceitos. Tu ser pastor, como o pastor se comporta, a atividade de ser pastor, a função. Estamos aqui com a música que O Altar Tá Fumegando, do Paulo André. Enquanto vocês estão chegando, Deus abençoe aí todos vocês. Um forte abraço aí. Carlinha está aqui. Carlinha, chega aí, Carlinha, para falar com o pessoal. Dá um alô, Carlinha. Pela primeira vez, viu? Carlinha aqui na... Olá, paz e graça. Tudo bom, queridos? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. A Bíblia fala que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Devemos adorar a Deus, Espírito e verdade. O Espírito é aquele que governa as nossas vidas e o Espírito Santo de Deus. Eu acho que o ritmo é para adorar ao Senhor. Enquanto vocês vão entrando aí, nós vamos ler o versículo. Jeremias 3,15. Glória. Os pentecostais. Meu Deus. Deus abençoe a todos vocês. Vocês pastores, meus parabéns. Paulo André, o altar tá fumegando. Queridos, Jeremias 3,15 vai dizer o seguinte: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastorado é uma função, é um chamado e, acima de tudo, é uma capacitação dada por Deus. O pastorado ele não obedece uma fórmula, o pastorado não obedece a um formato e o pastorado não obedece uma formação pré-disposta, embora o pastorado esteja em alguma dessas formações. Eu nasci em um lar evangélico, posso dizer a vocês que desde criança acompanho os pastores, né? Inclusive o meu desejo de ser um pastor foi muito cedo. Mas o pastorado ele é capacitação a todo instante, todo tempo. O pastor precisa ser capacitado, precisa ser formado, precisa aprender, precisa compreender, ele precisa ler, se capacitar. Por isso que a Bíblia fala, darei pastores segundo o meu coração, né? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, né? O coração de Deus é aquilo que Deus fez de Davi. Davi era um homem capacitado, não pelos homens, nem por ele mesmo, mas capacitado por Deus. E a unção, graça e favor faz o pastor ser aquilo que ele é. O pastor ser aquilo que ele é. A unção, graça e favor. E o pastorado nada mais, nada menos é que você ter uma convicção daquilo que Deus lhe chamou para você fazer. Claro que existe as liturgias, existe
as formas de Deus operar no pastorado. Tem pastor que pastoreia 1 milhão de membros, tem pastor que só pastoreia um membro, tem pastor que ele fica, Deus chamou ele para dentro da igreja, tem pastor que Deus chamou ele para fora da igreja, né? Então o pastorado ele não obedece um arquétipo, um estereótipo, um protótipo, né? Por exemplo, os pastores da Assembleia de Deus, eles têm uma trajetória, os pastores batistas têm uma trajetória parecida, né, dos arquétipos das trajes, né? Normalmente os batistas, os assembleanos gostam de paletó e gravata, mas tem outras denominações, irmãos nossos, que não usam do mesmo meio, né? Mas o espírito é o mesmo. E a ciência significa dizer que nós devemos estar afiando nosso machado, afiando a nossa ferramenta, né? Você vai me ver aqui muitas das vezes procurando crescer na graça, no conhecimento, nos estudos, porque a evolução é uma evolução permanente, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se os membros precisam crescer, que dirás o pastor? E eu vejo que o pastorado ele é uma extensão, né, do reino do céu na vida da pessoa. E às vezes eu vejo alguns pastores, não, o pastor tem que ser assim, o pastor tem que ter assado. O verdadeiro pastor segundo o coração de Deus, né? Não aquele estereótipo, obedece aquele arquétipo, né? Aquela formalidade, aquela liturgia. Eu tenho muitos amigos pastores de várias denominações, né? Um dia desses encontrei com um pastor adventista, um presbiteriano, em uma ocasião diferente. Grandes homens de Deus, me dou super bem com todos eles, com os pentecostais, com os neopentecostais, enfim. E graças a Deus já tive a oportunidade de pregar e levar a palavra na igreja de todos eles, convivo ainda com muitos deles. Mas o pastorado, o homem é segundo o coração de Deus. Esse é o pastor verdadeiro. Não é aquele pastor que tem uma igreja enorme, isso também é bom, não é aquele pastor que apacenta para o seu bem prazer, né? Para o seu ego, para a sua egolatria, né? Nada disso. O verdadeiro pastor ele busca ovelhas. O verdadeiro sentido do pastor é cuidar das ovelhas que Deus deu, né? De alguma forma, não importa o dom que Deus deu a ele, né? Não importa a ferramenta que Deus deu a ele. Nós temos 5 ministérios, segundo Efésios, capítulo 3, versículo 20, né? Efésios, que é o apostólico, o pastoral, o mestral, né? O doutoral e o profético. Mas todos eles servem a Deus, né? Todos eles servem a Deus. Agora, o ponto em comum, o homem segundo o coração de Deus é aquele homem que tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração confiante em Deus, um coração aonde Deus pode confiar nesse homem. Não é um coração perfeito. Claro, o pastor não tem um coração perfeito. Você não vai ver um pastor de coração perfeito, não. Mas você vai ver pastores coerentes, éticos, pastores humildes, pastores simples. Eu sigo alguns pastores aqui na rede, você sabe, me vê falando muito desses pastores, porque à medida que eu sou abençoado, eu gosto de abençoar também. À medida que eu tenho informação, gosto de passar informação também. E o pastor que paciente com a ciência, a Bíblia fala que nós devemos afiar o nosso machado. Aqueles que for peritos, Deus vai colocar diante dos reis, a dizer provérbios. A inteligência é aquilo que Deus lhe capacita para você proceder. Lendo a Bíblia, você não vai adquirir inteligência por osmose, não. Você precisa estudar, você precisa buscar, cavar. Tem um versículo que eu gosto muito de Ageu, subir ao monte, cortar a madeira e trazer para que eu possa me alegrar, diz o Senhor dos Exércitos. Então o pastor ele precisa ter esses insights, precisa ter essa forma de ver e buscar o Senhor, né? Ter a comunhão plena com o Espírito Santo. Não importa se ele é de igreja pentecostal, tradicional, neopentecostal, renovada, ortodoxa, né? Porque eu sei que é uma guerra muito grande entre
eu estava vendo até um pastor ontem falando que a pior treta, a pior trollagem que tem no mundo da internet, da rede, são entre os evangélicos, são entre as pessoas gospel, são entre o mundo gospel. O pastor é uma pessoa que um guarda o sábado, outro vai discutir porque não guarda o sábado, um usa roupa, outro vai discutir porque usa saia. Então, são várias discussões, digamos assim, em torno de si mesmo, né? E fora isso, são os combates, né? Que pior do que isso, né? Acho que isso até a menos, né? Mas os combates, os entrados que tem nas igrejas evangélicas, né? Briga por ego, egolatria, leviatã, né? Um quer ser mais que o outro. A igreja, vemos isso em todos os tipos de igreja, né? Às vezes vai para uma municipal, depois vai para regional, depois vai para a nível de nação e até nível de continente, né? Até nível de continente. Pessoas que são os backmontes, né? Que são crianças espirituais, e até os neófitos, que são adolescentes espirituais. E a Bíblia fala que o reino vai ser entregue aos roios, aos filhos amadurecidos de Deus. Então nós estamos vivendo em um tempo onde ser pastor é ter dificuldade onde compreender o outro. Claro que falo isso guardado as devidas proporções, né? E sei que 7.000 que não se dobraram a Baal. E acima de tudo, eu sei que existe muita gente boa, muitos pastores excelentes, homens de Deus, né? E são nesses que me espelho. Então eu tive o chamado pastoral desde criança. Você já me viu contar o testemunho aqui, não vou contar nada mais de novo, né? Como se diz, já parei vários testemunhos, né, de almas que Deus me usou como instrumento, como ferramenta, não somente para ganhar para Jesus, mas só para solidificar, né, para abençoar, para manter também a alma, né, aos pés de Jesus, dali alimento, dali o alimento da palavra, o consolo, né, a exortação também, né, do Espírito Santo, porque esse é o papel do pastor, esse é o papel do homem de Deus, esse é o papel da mulher de Deus, né? Então, saia desse estereótipo do pastor, né, de paletó e gravata, ou outro estereótipo, outro arquétipo. Como diz a Bíblia, eu darei pastores segundo o meu coração. Esse versículo é forte, 3,15, né? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e com inteligência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Moisés foi um homem segundo o coração de Deus. Todos os homens da Bíblia foram segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque obedecia a Deus. E o verdadeiro pastor, o verdadeiro pastor é segundo o coração de Deus. Não é segundo o coração da carne, não é segundo o coração humano, não é segundo o coração das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas podem olhar para você, para mim, para outros, né? E tirar suas conclusões precipitadas, mas o importante é que Deus vê com seus olhos, né? E o verdadeiro pastor é aquele que dá ensinamentos, né? Dá as ênfases, né? Dá os arquétipos bíblicos, né? Para serem vividos, para serem contemplados, né? E é uma função. Eu falo, pastor, como é ser um pastor? Pastor é uma função. É por isso que eu falo, por exemplo, pastor é diferente de um pregador, que é algo nobre, é algo nobre. Mas o pastor, ele cuida. Não tenho nada contra, se você quiser consagrar papagaio, periquita, pastor, não tenho nada contra, mas nem todo mundo tem essa função de ser pastor, que pastor é a função. O pastor, ele realiza casamento, pastor, ele dá ceia, pastor, ele alimenta as ovelhas, pastor, ele está num momento de alegria, de tristeza, o pastor, ele ele arranca a ovelha da boca do lobo, né? Então, hoje em dia tem várias pessoas que se dizem pastores, mas não são, né? A Bíblia fala dos mercenários dos lobos, que são líderes que
estão ali para poder enriquecer a custa das ovelhas, né? A gente vê muitos isso no meio da rede, né? Tem aqueles pastores que destroem o rebanho, tem aqueles pastores que são neófitos, que precisam ser tratados, né? Precisam exercer o pastorado com excelência, né? E ninguém é descartado até que o mesmo não se permita Deus usar, né? E consertar. Então, tem aqueles pastores que são os lobos, né? Que estão ali no rebanho para devorar o rebanho, né? Para surrupiar o rebanho, né? Hoje em dia a gente vê muitos isso. Tem aqueles pastores que não militam em torno do reino, mas militam em torno de si mesmo, né? E são pessoas, todos eles vão dar prestar conta a Deus, né? Todos eles vão prestar conta a Deus, né? Porque é bom você estar ali em união, né? Como falei, eu fico triste quando vejo um pastor, como ele é um pedra de tropeço no reino de Deus, por causa de views, de likes, o seu ego inflamado. Nós vimos recentemente um pastor que estava atacando todo mundo na rede, todo mundo ele atacando na rede, todo mundo de projeção e com cabos nas mãos, né? E atingia tudo, por todo. E esse pastor teve que ser parado pela justiça, porque ele estava ensandecido, estava desvairado, correndo atrás de justiça própria, claro que por trás disso, como diz JB Carvalho, cuidado, todo santarrão cheira mal, né? Ele tem sérios problemas que depois vai ser, quero que ele mesmo vai falar, que ele mesmo vai descortinar, porque Deus vai mostrar isso a ele de uma forma ou de outra. Mas pois bem, então o pastor segundo o coração de Deus, pastor naquele que tem uma igreja de 1 milhão de membros, que está na TV, pode ter, tem muitos pastores que estão na TV, que são homens de Deus, que têm uma carreira próspera, abençoada, bonita, mas tem muitos pastores que estão no sertão, né? Tem muitos pastores que cuidam de 2, 3 almas, tem pastores que cuidam, eu conheço pastores que cuidam de uma alma, né? Eu conheço pastores que cuidam de 3 almas, conheço pastores que cuidam de 4 almas, conheço pastores que cuidam de 100 almas. Então não tem aquele estereótipo, né, de o pastor tem que andar de paletó, gravata, com bigode grosso, né? E tá com a igreja cheia de membros. Não, nada disso, pelo contrário, como eu vi alguém ontem falando que às vezes a igreja está ali, está cheia, mas está só atrás da bênção, né? Porque hoje a coisa mais fácil hoje no mundo é você encher a igreja, só você dá promessa ao povo, dá promessa ao povo, dá promessa ao povo, né? E o povo vai atrás da bênção, e esquece do abençoador. É que muitas igrejas, infelizmente, faz isso, né? Poucas igrejas confrontam o membro em relação ao pecado, em relação ao amor ao próximo, em relação ao amor a si mesmo, ao amor a Deus, né? Então poucas igrejas faz isso, né? Mas Deus que julga tudo, Deus que julga todos, né? Não me cabe aqui a dizer quem é, quem não é, mas o importante, estou falando aqui, para ser pastor, e vos darei esse pastor segundo meu coração. Não é o segundo que as pessoas pensam, do que o concílio pensam. Claro que eu sei que Deus usa os concílios, porque há várias diversas formas de Deus chamar uma pessoa para a obra, né? E Deus obedece, e cada igreja tem a sua forma de ser, né? Do concílio local, do concílio regional, do concílio nacional, né? Enfim, são pessoas que são chamadas por Deus e estão otorgadas pela igreja. Otorgadas pela igreja. Agora, a verdade é, quanto mais você se prepara, melhor, né? Não existe pastor melhor ou pior do que o outro. Existem pastores preparados segundo o coração de Deus. A primeira característica do pastor é ser segundo o coração de Deus. Não é que ele venha ter 1000 títulos de teologia, não é que ele venha ter a igreja com 1 milhão de membros, não é que ele venha ser pentecostal, não é pentecostal, que ele venha ter a igreja renovada, a igreja tradicional, ortodoxa, russa, não importa. O importante é ser segundo o coração. Eu conheço pastores tradicionais que o testemunho dele é fantástico.
o camarada não fala línguas, o camarada não dá glória a Deus alto, mas tem um estilo de vida e outra coisa, e cala nas mãos e ganha vida para Jesus. Como pentecostal também, como pastor pentecostal também, pastores que rodam no púlpito, que grita, que pula, porque o Espírito é o mesmo. O homem que faz essa dicotomia grega, né, que só homem de Deus quem fala em línguas, quem é pastor da igreja A, B ou C, mas o princípio do pastor, você vai ver que Deus fala aqui, porque é segundo o coração de Deus, capacete com inteligência e ciência. Porque, queridos, é muito bom a gente conhecer alguém para te dar uma palavra, né, de conforto, de incentivo. A ciência requer nós aprendermos, né, aquilo que Deus colocou para a gente aprender, para a gente dar uma palavra de conforto, de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra da ciência, como diz a Bíblia, né? Tem aqueles que... e a inteligência é você ser inteligente, né? Você ser inteligente, que o reino de Deus cresça e possamos diminuir aquilo que Jesus falou para João Batista. É importante que o reino cresça e que possamos diminuir, que ele cresça e que eu diminua, né? Um verdadeiro pastor, ele é humilde. A característica do verdadeiro pastor é humilde. Não compare humildade com miséria, não é isso, né? Às vezes o camarada está ali com espírito de miséria, você pensa que é humilde. Não, humildade é no espírito. Humildade é no espírito, né? Então é simples, né? O pastor tem a simplicidade. Não compare também a simplicidade com miséria, nada disso. Simplicidade é você ser simples naquilo que você faz, né? Então, queridos, você que é pastor, meus parabéns aí. Aqui tem muitos grupos de pastores, né? E alguns amigos, tem o grupo da teologia sem manipulação, os pastores que também que eu conheço há pouco tempo, alguns há muito tempo, alguns há longo tempo, né? Então, sinta-se abençoado por Deus, continue na jornada, porque eu sei que a jornada é Deus que faz você triunfar, né? E se Deus começou a boa obra, Ele garante. Né? Pastor é diferente, pastor não é uma profissão. Eu não vejo o pastor como uma profissão, não vejo o pastor como algo que é, acima de tudo, divino, literalmente divino. Agora, tem os percalços, tem os processos, né? Que o pastor ele precisa ser preparado para isso. Por isso que o pastor tem que ser preparado. Tem muitas pessoas boas, abençoadas, né, que entram no ministério, mas não foram chamadas porque se enganaram com o pastorado, né? É como uma história de um homem que chegou na África e pregou e ganhou muita gente para Jesus, ele e a esposa, e foi uma obra maravilhosa, e a cidade, né, e a nação toda passou a conhecer aquele homem de Deus. E quando ele chegou, depois de muitos anos, né, baseado na história real, 30 anos depois, ele foi voltar para casa. E quando ele voltou para casa, né, ele viu aquela multidão toda aguardando alguém, e ele pensou que era ele, com placas nas mãos, tal, né, e com seja bem-vindos, né, você realizou um grande trabalho. E ele ficou todo entusiasmado, todo feliz. E quando ele chegou perto do povo, todo mundo passou entre ele e foi ver um atleta que tinha ganhado medalha de troféu, que estava atrás dele representando o país. E ele ficou triste, abatido, cabisbaixo, ficou desanimado. Né? E a esposa dele falou o seguinte: olha, a nossa recompensa, a nossa coroa, o nosso galardão vem do céu, não vem aqui da terra. Por isso que aí ele se alegrou. Né? Então, você que é pastor, não espere recompensa dos homens, né? Não espere ser recompensado pelos homens, mas por Deus. Né? Não espere, claro que se toda honra, se você fizer uma honrar um pastor, né? Isso é bom, você mandar a palavra de incentivo, isso é bom. Você não perde nada em honrar ninguém. A igreja não perde nada em honrar ninguém.
Você não perde nada em estar comemorando algo nobre. É como nós vimos aí, por exemplo, no dia dos namorados, né? Muitas igrejas fizeram encontro de casais e isso é muito bom. E isso é bom para a igreja. Então, você não perde nada em honrar ninguém, em celebrar ninguém, entendeu? A sua igreja. Mas tem muitos pastores, mas a realidade é que muitos pastores não são assim, né? Às vezes você está numa igreja balizada, a igreja é mais equilibrada, mas tem outros pastores que a igreja é muito precária, né? Estruturalmente, mas a igreja é do Senhor, né? Tem pastores que se reúnem em casas. Os cristãos da China, os pastores se reúnem em casas. E a maioria deles embaixo da underground, embaixo das cisternas, né? Das catacumbas ou dos túneis, né? Nos metrôs, enfim. É o reino de Deus. Né? O reino de Deus, não é como diz a Bíblia, o reino de Deus não está nem ali nem aqui. Quando alguém dizer que o reino de Deus está ali, não acreditais, porque o reino de Deus está dentro de vós, né? Então é isso. Então, pastor, você só é pastor quando você exerce o ministério. É claro que algumas pessoas Deus dá o sinal, o pastorado, dá o caminho, dá o processo, né? E o pastor é pastor, né? O pastor é aquele que é pastor. Ele tem um coração humilde, simples. É um homem que não é perfeito também. Deixa eu quebrar aqui alguns estereótipos, né? O pastor não é aquele super-homem, não é aquele homem. O pastor, ele faz as necessidades fisiológicas, ele tem todo o corpo humano normal de qualquer outro homem, ou se no caso mulher também. Nada contra a pastora também, pelo contrário, eu considero e respeito as mulheres pastoras. Então, pastores são homens e mulheres que têm carne de osso. Agora, são homens segundo o coração de Deus, né? O princípio do pastorado é segundo o coração de Deus. E aí você vai ver um verdadeiro pastor. Não não por aquilo que as pessoas falam dele, não por aquilo que as pessoas acham dele, nem por aquilo que ele exerce em si mesmo, a sua própria ação, da sua fórmula. Claro que o pastor, e isso é bom, é notório e é eficiente, tem que respeitar as suas normas da sua congregação, da sua igreja, da sua convenção, da sua doutrina, né? Isso é normal. Os pastores batistas, né? Eles estão lá de paletó e gravata, como da Assembleia de Deus, é normal. Alguns neopentecostais usam mais branco, né, tal. Nada contra, isso tudo é legal, isso tudo é nobre. Mas o verdadeiro pastor, pastor segundo o coração de Deus. É aquele pastor que Deus fala no coração dele, né? Não um pastor que obedece regras, liturgias, fórmulas, né? O verdadeiro pastor não é esse, embora ele possa fazer até isso, mas é um pastor que está segundo o coração de Deus para apacentar almas, ganhar almas, né? Outros para apacentar. Apolo pregou, diz Paulo, eu preguei, Apolo regou, né? Paulo ganhou e Apolo cuidou. Então, tem pastores que cuidam, tem pastores que ganham para Jesus, tem pastores que enfim, trabalha em diversos meios do corpo de Cristo. É importante que todos nós sejamos um em Cristo Jesus, né? Então, você que é pastor, feliz dia do pastor, excelente obra deseja, né? Se alguém almeja episcopado, excelente obra deseja. E para terminar, tem um versículo que eu gosto muito, que possamos ser íntimos com a palavra de Deus, né? Apresentei como obreiros que manuseam bem a palavra da verdade. Nós devemos ter essa intimidade com a palavra. O pastor tem que ter intimidade com a Bíblia. Se um cristão tem que ter intimidade com a Bíblia, o pastor mais ainda. Não é que ele precisa fazer faculdade, na universidade, ter doutorado. É a Bíblia. O pastor precisa ter intimidade com a Bíblia. Amém, queridos? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês aí. Mandei esse vídeo aí um pouco mais tarde, né? Mas
Eu quero abençoar algumas pessoas, né? E Deus abençoe todos vocês, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Forte abraço.